Mas foi o SAMU que chamou aqui Chamou nós, né? a imprensa nas últimas horas, dizendo que haveria lá uma instabilidade de atendimento por remanejamento ou por destacamento de pessoas para trabalhar, e estaria tendo alguma insuficiência de pessoal. Desta vez não seria exatamente de unidades móveis, vamos dizer assim. Ambulâncias não é mais o problema que era. Mas que o problema agora seria na questão do pessoal que atua, o que estaria causando instabilidade e impossibilidades de atendimento. Basicamente é isso que eles relataram aqui, lá do próprio SAMU. O que traz ao programa o William de Gaetano, que seria, segundo foi indicado aqui pelo prefeito, a pessoa que estava lidando com essa questão junto ao próprio secretário de Saúde, e nós queremos saber o que é que está acontecendo, afinal de contas, e se isso de fato é verdade, William. Bom dia, Daércio. Bom dia, Esteves. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem. Daércio, primeiro, para começar, o SAMU, para deixar bem claro, ele tem uma estrutura toda pronta. Então, além do prédio, das 5 ambulâncias que nós temos, novas, 0 quilômetro, todos os insumos, também nós temos a equipe completa. Então, tem 7 médicos, tem os enfermeiros, tem os técnicos de enfermagem. Essa é a quantidade suficiente? Total para você ter 3 ambulâncias ativas, que é o de Matão. Nós temos mais ambulâncias do que equipes ativas. Por quê? Você tem que ter ambulância de reserva, você tem que ter ambulância que roda de maneira para que as outras não quebrem. Então, você tem que ter uma rotatividade. Nós compramos 3, o governo federal nos concedeu mais 2, então nós temos hoje uma estrutura grande. Atendemos a região também, né, porque o SAMU é regional. Enfim, então, em termos de equipamentos, insumos e pessoal, nós estamos com o SAMU completo. Tinha saído um profissional, nós já fizemos a contratação de outro, então ali não para. SAMU é emergência, urgência, é prioridade, então nós nunca deixamos faltar equipe. Então, toda vez que alguém sai, por algum motivo, nós repusemos imediatamente a pessoa. O que acontece em alguns momentos, as pessoas que estão lá são trabalhadores, são pessoas, são humanos, pode ficar doente, pode ter um atestado médico, pode vir a faltar em algum momento e você ter que correr atrás para repor. Então, digamos assim, hoje eu, Willy, estou escalado para estar trabalhando na ambulância. Deu algum problema, passei mal, eu não pude ir, apresentei um atestado médico. Isso não é uma coisa planejada. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que correr atrás de outra pessoa que não estaria de plantão para substituir. E o que aconteceu hoje foi isso. Basicamente, um profissional que chegaria agora de manhã não pôde comparecer. Por ser urgência e emergência, você não pode liberar o que está ali. Porque se você tirar o profissional, você não pode ir com a ambulância faltando um profissional. Não pode soltar a ambulância faltando o médico, faltando o enfermeiro. Não pode. Se você tem uma pessoa a menos na equipe, a ambulância é dado baixa. Você fica sem aquela unidade atendendo no município. Então, enquanto nós estamos procurando outro profissional para render, esse é o termo que eles usam, né, o pessoal usa, para render o outro profissional, ele está ficando ali para cobrir. O que é a questão ali? A saúde pública do pessoal de Matão. Então, se alguém tem uma chamada do SAMU e precisa ir, você tem que ter o profissional para atender. Basicamente é isso que está acontecendo hoje, né? Fora isso, os profissionais do SAMU, assim como os profissionais de várias categorias da prefeitura, têm aquelas pautas de reivindicações, tem os pedidos e a administração, obviamente, está avaliando todos, está analisando todos, para ver o que é possível, o que é pertinente, o que pode, o que não pode. São coisas distintas. Um é o caso de hoje, que é basicamente isso, um profissional teve que faltar, o outro está segurando o plantão dele até o outro profissional vir render. Paralelo a isso, existe uma pauta de reivindicações dos profissionais que nós estamos analisando ponto a ponto para ver o que pode ser feito, o que não pode, para negociar. Entendeu? A razão poderia ser a pauta ou efetivamente, na ausência de um, causou esse problema? Basicamente, o caso de hoje, o que eu tenho visto, que eu estou acompanhando desde manhã, é isso. Né? Um profissional não pôde comparecer. E essa situação é recorrente? Não, quando é com antecedência, você se planeja, né? Você corrige a escala de forma a não acontecer. Pode acontecer, obviamente, de você não conseguir o profissional e ter que dar baixa na ambulância. Então, o que você faz? Você avisa a regional, né, que faz a regulação, ó, hoje eu não tenho a ambulância avançada à disposição, eu não tenho uma ambulância básica à disposição. E eles já se programam lá na regional, às vezes desloca alguma de lá para cá, ou enfim, ele faz toda a coisa. O ideal é nós termos as 3 ativas o tempo todo, porque nós temos profissionais para isso.
Nós temos a escala 12/36, ou seja, eles podem descansar, eles têm o tempo, eles fazem o plantão, mas têm o tempo de descanso, né? Então... Funciona meio parecido com os moldes da própria polícia, por exemplo. Exato, trabalha X a escala período, deles é folga. 12/36, então faz o plantão. Com essa quantidade que tem, é suficiente para manter É suficiente, três. é suficiente. Se tiver uma baixa, porque chegaram a dizer que tem afastamento médico, é isso? Então, Você o quer que acompanhar melhor aí. eu perguntei sobre a recorrência, porque a gente ouve, então era bom ouvir a prefeitura para se posicionar. Que havia 2 folgas mensais, né? Além desse 12/36. E que essas folgas foram retiradas, aí estaria ocasionando uma supercarga de trabalho ao ponto de ter aí mais pessoas faltando. Isso, na verdade... E com atestados aí faltando. Foi isso que disseram para você. E aí tem a viatura, porém não tem o profissional para ir para a rua. O que acontece com essa... Isso é uma das pautas de reivindicação deles. A CLT não permite isso. Não existe isso na CLT. Não existe isso As nas tais 2 dias. duas essas folgas. folgas extras. O que As folgas regulamentares e de lei, ele já tem. Exato. Foram concedidas mais 2. O que aconteceu? Lá no passado, só para a gente voltar um pouquinho atrás, o SAMU não era com pessoas concursadas. Era uma parceria que tinha com o Hospital Municipal, o Hospital Carlos Fernando Malzone, a prefeitura pagava por eles, eles contratavam essas pessoas e eles forneciam o serviço do SAMU. Não era concursados. Isso é regra de mercado. Então, assim, eles concediam uma folga extra. Porque até então vamos chamar isso de privatizado. Isso, até era um benefício que o Quando era empregador... privatizado, deram esse benefício. essa bonificação, seria isso? Exatamente. Aí é o empregador que quis dar esse benefício. Quando passa a ser, ainda no governo anterior, no governo do prefeito Leonardo Schettini, passa a ser concursados, trouxeram essa prática para o município. E foi funcionando durante um tempo. O Tribunal de Contas apontou, nós vimos o erro e tal, foi corrigir. A prefeitura ela pode voltar atrás das suas decisões para corrigir algo que está errado. Ela tem o poder de ver. Uma vez identificado um equívoco, ela tem que corrigir. Então, o que acontece? Foi verificado que existia essa folga extra não prevista em lugar nenhum. Era uma mera liberalidade do empregador. E isso foi suspenso. Então, assim, eles têm as folgas regulamentares, obviamente, e é remunerado, então assim, o salário, o SAMU, tudo certinho. Então essa folga não tem previsão legal, nem na CLT. O município de Matão não é estatutário, é CLT. Não tem essa folga. Inclusive, quando teve uma discussão dessa, lá em agosto, se eu não me engano, nós fizemos uma reunião com o pessoal, eu fiz questão de levar o procurador do município, que é um advogado concursado, não tem nenhuma ligação política, nada, para ele explicar isso para o pessoal, né? E estava à disposição. Então mostrou que realmente isso não existe, não tem essa folga, né? O município de Matão ele tem um concurso, você passou no concurso para prestar aquela carga horária sob aquele regime. Você tem que cumprir aquilo. Eu não posso fazer nada fora. Então, por exemplo, eu não posso chegar amanhã na prefeitura, pedir para o prefeito soltar um decreto falando assim, ó, todo funcionário público de Matão vai ter direito além do sábado e domingo, vai ter direito a segunda-feira ficar em casa. Está previsto isso aonde? Não tem um regime próprio, esse daqui. Exato, e aí você está remunerando pela carga horária. Então a gente vai... Quer dizer, mesmo que vocês quisessem manter aquela... Não poderia, porque não tem previsão legal. Os 2 dias não tem. Isso nós temos conversado com eles, obviamente a gente está analisando. Isso é um ponto, tem outros pontos. O que eles pedem mais além nessa Eles pauta pedem uma aí? gratificação financeira, eles pedem algumas... Gratificação? Exato. Isso é possível? Então, tudo isso nós estamos avaliando, analisando. Se existe... E é permitido que ele tenha uma outra função, além dessa? Os profissionais, você pode ter 2 empregos, não tem problema, desde que a carga horária não interfira. Um médico, por exemplo. Você não pode, por exemplo, agora, 8h52 da manhã, eu estou com o ponto registrado aqui em Matão. Eu não posso estar prestando serviço em Araraquara. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Aqui em Matão é ponto digital, ponto eletrônico. Então a gente não tem... Vai dar ausência do Não sujeito. vai ter essa problemática da pessoa... É isso, não vai estar... Aqui em Matão nós vamos ter a problemática da pessoa registrar o ponto e não prestar o serviço, porque é ponto digital, é com a impressão digital, né? Então, mas eu estou falando de... Não que aconteça isso no SAMU, estou falando de maneira geral, o profissional ele pode, desde que a carga horária coincida, ele pode ter dois vínculos empregatícios sem problema nenhum. Até porque tem alguns profissionais, do SAMU não são todos, que são 6 horas. Enfermeiros, por exemplo, técnico de enfermagem é uma carga reduzida, né?
Alguma pendência a mais? Você que está acompanhando mais aí, esteve direto com o pessoal do SAMU? São relatos que vêm, né? Então a gente está passando Está passando para poder a pergunta aqui, esclarecer, eles né? pediram, olha, nós queremos esclarecimento. O que eu falo, pessoal, é o buscando por seguinte, isso. então assim, a prefeitura ela tem toda a estrutura física, prédio. Agora, nesse caso de equipamentos. hoje específico, né, havia essa reclamação de que a Secretaria de Saúde, terminado o turno que foi hoje às 6 horas, que essa pessoa, em vez de render, ela ficasse porque não havia quem a rendia. Isso, enquanto está procurando... É permitido assim? É permitido, É permitido. Só Mas que- ele tem a alegação de que tem um outro... Isso, o que nós outra estamos função. fazendo é A segunda buscando um profissional para substituir. Por quê? Como eu disse, você pode ter 2 empregos. Mas isso é pontual, né? É nesse caso pontual, de é hoje. uma coisa que aconteceu hoje, né? Mas assim, você pode ter 2 empregos, eles não podem intervir. O município de Matão, ele está defendendo o interesse do povo de Matão, das pessoas de Matão. Então, assim, tem um emprego em outro local, beleza. Vai sair, vai para o seu emprego sem problema nenhum. Porém, nós não podemos cometer o erro de liberar o profissional, sendo que a gente precisa ter outro para render, e deixar a cidade de Matão descoberta. A gente não pode deixar o povo de Matão descoberto. Então, o que o secretário de saúde está fazendo? Eu estava conversando com ele há pouco. Ele está procurando outro profissional para substituir. Como a coisa aconteceu rápida, às vezes você não consegue, você tem Sim, que claro. procurar conversar com o outro e tal, mas vai ser solucionado sem problema nenhum. O pessoal do SAMU são profissionais de qualidade, são ótimos profissionais. Os médicos, técnicos, os enfermeiros, os socorristas são excelentes. Assim, não temos problema nenhum com eles. Eles são muito bons. Profissionalmente falando, eles seguram. Tem profissional que às vezes dobra turno para poder manter o serviço funcionando. Então, assim, é algo pontual que aconteceu hoje. Nós estamos no dia 31 de dezembro, é um dia que tem mais ocorrências, todo mundo sabe disso. Então, festas, final de ano, você acaba tendo mais ocorrências e a gente precisa ter esse serviço funcionando lá. Mas é isso, pessoal, foi uma coisa pontual de hoje. Né? A Secretaria de Saúde está procurando um profissional para substituir, para render, para liberar o outro. Quando dobra a jornada, ele recebe? Recebe. Bom, então ele está sendo ressarcido. Sim, sim. Quem quer que fique mais 6 horas, sei lá o quê, vai receber por Vai esse receber serviço. normalmente. A prefeitura ela paga as horas extras, ela paga tudo certinho. Obrigado, William, pela presença. Dércio, muito obrigado. Obrigado, Esteves. A gente não sabia responder ao pessoal do SAMU e desde cedo eles estavam aqui, por quê e tal. Eu digo, alguém vai ter que explicar, porque nós não somos da justiça trabalhista, nem o empregador, nem nada. Então a explicação da prefeitura seria esta para as dúvidas que foram suscitadas aqui por vocês aí do SAMU. Muito obrigado e um bom dia, William. Bom dia, Dércio. Bom dia a todos. E aproveito e desejar um feliz ano novo a todos que estão nos assistindo.